Bom dia, meus queridos amigos e irmãos. Mais um prazer, é bom estar aqui com vocês. A gente poder compartilhar um pouco a respeito da palavra de Deus. Eu gostaria de trazer uma breve meditação hoje no texto de Lucas, capítulo 24, verso 13 ao 34, onde fala sobre a história dos dois discípulos que estavam indo para Emaús. O texto diz ali que era o terceiro dia a respeito da morte de Cristo. Eles estavam indo para Emaús, saíram de Jerusalém e durante a trajetória Jesus se aproxima deles e então pergunta: por que vocês estão tristes, cabisbaixo? E ele então fala: olha, você é o único que não sabe o que aconteceu. O nosso mestre, o Messias prometido, aquele que viria para libertar o povo de Israel, veio, mas morreu e até agora é o momento, parece que ele está morto. É claro que algumas mulheres estiveram lá, viram anjos, mas a gente não sabe de mais nada, em outras palavras. E quando Jesus ouve então a história deles, Jesus os repreende, dizendo, chamando eles de nécios, loucos, né? Por acaso vocês não sabiam que ele explicou isso para vocês, que teria que acontecer, que Jesus, que o próprio Cristo teria que passar pela mão dos anciãos, ser humilhado, rejeitado, crucificado, morto e ressuscitado. E num determinado momento durante a caminhada, Jesus fez menção de passar direto. Eles estavam chegando na aldeia de Emaús, ali na aldeia, né, em Emaús. Então Jesus fez menção de passar e eles convidaram Jesus para entrar. E na hora de partir o pão, então eles perceberam que quem estava ali com ele era Jesus Cristo. E o texto diz que Jesus desapareceu da presença deles. E ali houve, acredito que um término de um momento de comunhão, de se alimentaram. E o texto diz que eles se levantaram e foram para Jerusalém. Quais lições nós podemos tirar desse texto? Irmãos, eu creio que a primeira lição que nós precisamos aprender, basicamente aqui são duas lições que eu quero destacar. Mas, assim, essas duas lições têm me chamado muito a atenção e eu creio que é uma lição, são duas lições que nós precisamos ficar muito atentos. A primeira lição que nós tiramos desse texto é que a incredulidade nos cega de tal maneira que a gente não consegue entender o plano e o propósito de Deus. A incredulidade não faz nós percebermos, não faz nós entendermos que Deus tem um plano para a nossa vida. E que esse Deus que tem um plano é o Deus do passado, o Deus do presente e o Deus do futuro. Esses homens estavam chateados, tristes, sem esperança, sem expectativa, porque eles simplesmente olharam uma história sem olhar o propósito de Deus. Jesus havia ensinado, falado do seu propósito, da vinda dele, e eles não conseguiram entender isso. E eles estavam então desanimados, tristes, cegos, meio que cegos realmente, porque não conseguiam ver a não ser a morte de Cristo. Então, com isso nós concluímos que essa incredulidade os levou a essa infelicidade, a essa estagnação, a esse desvio de caminho, porque a verdade é que eles deveriam ter ficado em Jerusalém. Eles não deveriam ter ido para Emaús, né? Porque o próprio Jesus falou para ele: fique em Jerusalém, fique lá em Jerusalém, né? E eles não, ficaram cabisbaixo, tristes e saíram de Jerusalém. Então, a incredulidade nos leva por caminhos errados. A incredulidade nos leva por caminhos errados, nos faz ficar cegos espiritualmente, nos tira a tristeza, a alegria, né, de termos uma vida plena em Deus, nos faz ficar perturbado emocionalmente, né, desanimados com a vida, tudo porque a gente não consegue entender o propósito de Deus. Então a primeira lição é o efeito da incredulidade. A segunda lição é o propósito de Deus. Quando nós cremos, nós acreditamos no propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O mesmo Deus que agiu no passado na sua vida é o mesmo Deus que age no presente, é o mesmo Deus que age no futuro. Tudo aquilo que ele escreveu, ele falou a teu respeito, já se concretizou, está se concretizando e vai se concretizar. E é isso exatamente que Jesus deixa muito explícito para nós, não é? Quando Jesus chama a atenção desses dois discípulos, e um deles era Cleopas, né?
Jesus diz assim para eles, olha, por acaso não era isso que Cristo, o mestre de vocês, estava dizendo? Que ele tinha que passar por isso, que ele tinha que passar por essa rejeição, humilhação, ser crucificado e ressuscitado. Vocês não entenderam que esse era o propósito de Deus? E naquele momento ainda eles não entenderam essa chamada de atenção. Mas quando ele partiu o pão, eles viram a mão de Jesus e eles perceberam que Jesus que estava ali, estava vivo, ele tinha ressuscitado. E é por isso que eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Então, o que nós precisamos entender? Meus queridos e minhas queridas irmãs, nós precisamos acreditar nos propósitos de Deus. A vida, o plano de Deus é baseado em propósito. Não é o que você espera, não é o que você quer que aconteça, mas é qual é o propósito de Deus em tudo isso. Deus tinha um propósito na vida de Jesus. Deus tinha um propósito no sofrimento de Jesus. Deus tinha um propósito na ressurreição de Jesus. E depois Deus teve um propósito quando enviou o seu Espírito para estar conosco, para morar no nosso coração, para nos mostrar toda a vontade de Deus. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? O propósito de Deus é que você entenda que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou. E o propósito de Deus é que você entenda essa verdade. E que todas as outras promessas que Deus fez faz parte do propósito de Deus. Deus já cumpriu promessas na sua vida, Deus está cumprindo promessas na sua vida, Deus vai continuar cumprindo promessas na sua vida, porque Ele tem um propósito maravilhoso para você. Então, só para nós concluirmos aqui, duas lições que nós podemos tirar. A incredulidade acaba com a nossa vida cristã, nos desanima, nos entristece. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus e acreditamos, e aí entra a fé, acreditamos que Deus tem uma linha de pensamento bem definida, e quando acreditamos nesse propósito, tudo muda na nossa vida. E quando a gente entende exatamente isso, o que acontece? Nós fazemos exatamente como Cleopas e aquele outro discípulo. Nos levantamos e voltamos à vida cristã que Deus quer que tenhamos. Eles voltaram para Jerusalém porque eles não deveriam ter saído de lá. Saíram por causa da incredulidade. Voltaram porque acreditaram. Meu querido, minha querida irmã, volte a acreditar nos planos e no propósito de Deus. Volte a acreditar nos planos e no propósito de Deus. É essa palavra que eu tenho para você. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana na presença de Deus. Grande abraço. Fiquem com Deus.